Bom dia, Paulo Vilar, Brasília. Hoje, dia 23 de dezembro de 2022. Acabou de ter o hasteamento da bandeira. Agora são 6 horas e 14 minutos. Pessoal, esse meu vídeo aqui talvez seja um pouco longo, tá? Mas se você espera encontrar aqui, digamos assim, muita coisa boa, eu já digo de antemão que na minha visão você não vai encontrar não, tá? Eu vou dar a minha opinião, o meu parecer do que eu vi aqui dentro e é de uma forma um tanto quanto cética, tá? Como é que eu posso falar para vocês assim, ó? Se a gente olhar aqui o acampamento, ele praticamente já não existe mais, ele foi completamente desmobilizado. Na minha visão, como existe nos campos de batalha, existem várias formas de acontecer uma desmobilização e atuar dentro de uma tropa, tá? As pessoas estão aqui desde o dia 30, tá? Desde o dia 30 de outubro. São mais de 50 dias, 50 e poucos dias aqui já. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão desgastadas, as pessoas querem ir para suas casas, mas muitas pessoas querem ficar aqui até a vitória. Só que o grupo de pessoas que veio para cá preparado para ficar até o dia 1º gritando se for possível, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa, este grupo ele já praticamente não existe mais, tá? Não com a capacidade de fazer efeito. Então o que acontece? Quando tu já está cansado, tu acaba não tendo muitas vezes a condição, eu vou achar um lugar ali para me sentar para poder falar melhor. Quando tu está cansado, muitas vezes tu não tem a capacidade de raciocinar certo, corretamente. Então o que aconteceu aqui, que foi que o inimigo, digamos assim, ele pega um cenário fértil aqui, para atuar de uma forma eficiente sem causar danos. Então, o que eu vi aqui? Tudo que eu estou falando, gente, eu espero estar enganado, mas eu não acredito que eu estou, tá? Me cobrem lá na frente. Se vocês lá na frente disserem, tu é um cético, tu é um incrédulo, tu não tem fé, não sei o que, tu estava enganado, viu o que nós falamos era verdade, eu vou dizer, graças a Deus vocês tinham razão, tá? Eu vou dizer, graças a Deus. E quando eu falo em fé, gente, eu não estou falando na fé cristã. Eu estou falando na crendice popular, daquelas pessoas que acreditam em qualquer teoria mirabolante, que saem acreditando em xadrez 4D, em estratégia, em carta na manga do capitão, como se o mundo fosse uma fantasia. É nesse sentido que eu estou falando. Eu vou me sentar aqui para não ficar a câmera chacoalhando. Então assim, ó, não é uma fantasia e não tem nada de xadrez 4D. O que existe é um presidente de um país, um homem sério, responsável, maduro, que tem, junto com a sua equipe, com aqueles que ele mais confia, e com a sua equipe que tem capacidade técnica, jurídica de analisar todos os fatos e que está fazendo de tudo para tomar as decisões melhores, mesmo que essa decisão seja simplesmente levantar acampamento e ir embora, tá? Nós estamos em guerra e isso é hoje, né, o mês de dezembro, nós estamos numa batalha que ela é muito importante, mas ela não define o final da guerra. O que ela define é as próximas batalhas, se elas vão ser lutadas de forma um pouco melhor ou um pouco pior. Eu não sei dizer se o ladrão subir na rampa é uma forma, as próximas batalhas serão mais fáceis pra gente ou mais difíceis. Há quem diga que vai ser mais difícil, uma vez ele estando com a caneta e com o poder na mão, juntamente com o judiciário, ele vai sair atropelando todo mundo. É verdade, eu acredito nessa possibilidade, crendice, tá, gente? Eu acredito que possa haver isso, porém, também isso pode fazer com que surja, além dos oportunistas que vão surgir, tá? Pode apostar agora, gente, os MBL da vida vão aparecer de novo para tentar enganar vocês, para fazer trabalho de rua e tentar derrubar o Lula como agora os verdadeiros bastião da paz, tá? Eles vão voltar, essa turminha. Mas é aquela história, assim como o PSDB e o PT se juntaram para derrubar o Bolsonaro, se esses oportunistas aparecerem para derrubar o Lula, deixem eles fazer a parte deles, tá? Deixem eles fazer a parte deles. Bom dia. Bom dia. Deixem eles fazer a parte deles. Agora nós temos que sempre estar muito atento para separar o joio do trigo, tá? Vai haver outras possibilidades de nós derrubarmos esse governo? Vai. E talvez oportunidades até mais fáceis pela quantidade de besteira que ele vai fazer.
e vai fazer muito logo. Existe parte da mídia que vai começar a bater no Lula? Existe essa parte oportunista, porque na verdade o que aconteceu? Eles não queriam o Bolsonaro, tá? Mas eles também não querem o Lula. Nem todos ali, não dá para dizer que o Lula tem 100% de aceitação. O Lula deve ter ali seus 30, 40% de aceitação nas redações, mas deve ter muita gente dos isentões limpinhos, dos liberais, alguns liberais tolos, é claro, né? Não quero ofender toda uma categoria, mas tem muita gente ali que vai agora começar a ganhar espaço no debate público e fazer de tudo para destruir o governo. As notícias ruins vão começar a aparecer, né? Vão fazer aqueles estardalhaços que aquele lixo da Rede Globo faz, entendeu? E vai haver essa possibilidade. Mas, na minha visão, essa batalha agora de dezembro se acaba agora. Tá, eu estou mensurando agora, estou pesando os fatos se eu fico até o dia 1º aqui ou se eu vou embora junto com o ônibus que eu vim, que vai embora agora sábado. Tá, eu tenho que ser maduro e adulto, eu não posso ser simplesmente um orgulhoso que diz vou ficar até o final sabendo que não haverá vitória nesse momento. Tá, meia dúzia de gato pingado aqui, com a quantidade de petista que vai estar chegando aqui, não é saudável. Como diz a Bíblia, né? Um rei, ele senta primeiro com o seu exército e vê se com 3.000 ele consegue combater 5.000. Não sei se os números são esses, é só um exemplo. Então, se é o caso, às vezes a gente tem que saber se a gente consegue ter eficácia nesse combate ou não. Mas o que aconteceu? Vamos voltar lá no comecinho da minha fala lá. Foi encontrado aqui no meio das pessoas através dessa mistura que eu acho um tanto quanto complicada entre cristianismo e política, porque as pessoas aqui, por ser composto na sua grande maioria de evangélicos e católicos mais fervorosos, o que é muito bom mesmo, é um outro nível de pessoas para trabalhar, a pessoa com a fé cristã, porém, e existe aqui muitos cristãos que tem uma sensatez incrível, fantástica, né? Mas existem muitos que são acostumados a esse cristianismo mais moderno, né? Mais baseado em crendices do que na palavra de Deus propriamente dito. O que eu quero falar com isso? Eu não quero ofender ninguém. O que eu quero dizer é que a gente aí acaba se apegando muitas vezes em coisas que a gente acha que vai acontecer, mas não é bem verdade. Então surgiu aqui no meio do acampamento toda uma teoria muito bem elaborada, muito bem arquitetada, que veio de fora do acampamento, de pessoas que se infiltram aqui no meio e trazem toda uma teoria que eu vou chamar essa teoria de pedra no sapato. Pedra no sapato de Bolsonaro. Qual que é a teoria? Eles vêm trazendo uma leitura desde lá de agosto, lá da GLO, dos decretos, de tudo aquilo que vai saindo do governo, coisa de atuações das Forças Armadas, de movimentações. Quero fazer um parênteses aqui, tá, gente? O Exército sempre se movimentou muito, tá? Porque eu fui milico, eu sei como é que funciona. O Exército sempre se movimentou muito, mas as pessoas nunca deram bola. Hoje em dia, qualquer soldado que sai na rua, as pessoas já estão filmando. Fecha parênteses, né? Só para mostrar o quanto as pessoas estão ansiosas por um acontecimento. Então, assim, as pessoas começaram a acreditar. Então, eles elaboraram toda uma estratégia de A a Z até o final, para que, dizendo assim que o Exército vai agir. E aí o que acontece? Eles conseguiram aqui dentro, se infiltrando com essas informações muito bem trabalhadas, tá? A Operação Pedra no Sapato, eu vou chamar assim essa operação. Eles se infiltrando com essas informações, eles conseguiram convencer muita gente de que está na hora de ir embora, porque nós aqui somos uma pedra no sapato do Bolsonaro, porque enquanto nós estivermos aqui, o Bolsonaro não pode agir por medo de nos colocar em risco. Eu acho isso uma bobagem, tá? Então, e porque se o Bolsonaro se nós estivermos aqui, o Exército tem que ficar aqui cuidando de nós e não pode fazer o que ele tem que fazer. Também outra bobagem, tá? O efetivo que circula aqui através de nós é um efetivo comum de guarda, de patrimônio, que foi apenas aumentado, sei lá, uns 50%, 60% de soldados a mais ali, talvez, metade de mais soldados para ficar circulando entre os acampamentos, soldado raso. Então não é um efetivo que significa alguma coisa no campo de batalha, tá? Então eu posso dizer para você o seguinte, ó, eu acho que essa estratégia é um erro,
tá? Mas ela tomou conta dos corações porque ela encontrou um terreno fértil de pessoas que estão cansadas, de pessoas que estão procurando um último fio de esperança para se agarrar, e elas juntaram isso aí, o sentimento de cansaço e a vontade de voltar para casa, né, com a sua família, junto com essa teoria mirabolante de que quando a gente tirar os pés daqui e levantar acampamento, o Bolsonaro vai agir, o exército vai vir e vai acabar com tudo. Eu não acredito nisso, gente. Deixo bem claro para vocês, eu não acredito nisso. Eu sou muito cético em relação a essas coisas. E o que eu tentei convencer as pessoas aqui é que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção na história. A história tá aí, a história é cíclica, ela se repete, tá? E então ela tá aí para mostrar bem claro que as coisas não acontecem isso. E aí entra para finalizar aqui, que já tá ficando muito grande, as ditaduras, tá? As ditaduras, os regimes totalitários, eles são implantados de dentro de gabinetes. São grupos de pessoas que se reúnem com um propósito, tá? E que se juntam e vão agregando ali seus líderes e vão formando ali as suas estratégias. Digamos assim, o grupo Zé Dirceu, tá? O que eles fazem? Eles vão juntar todo mundo ali, eles vão pegar dentro de uma sala, uma estratégia, eles vão fazer o planejamento de tudo que eles querem, e eles saem dali preparados para implantar o seu sistema, tá? Isso a esquerda vem fazendo há muitos anos. Então eles já sabem qual o papel que o jornalismo vai fazer, eles já saem decidido qual o papel que a militância vai fazer, qual o papel que a oposição vai fazer, qual o papel que as pessoas de internet vão fazer, qual o papel que os infiltrados vão fazer. Eles saem dali tudo muito bem organizado e põem em prática. E ali eles conseguem, e tudo isso sobre um ar de legalidade, né? E aí eles conseguem implantar de dentro do sistema, né? Usando até mesmo as maquininhas aquelas, tá? E para dar um ar de legalidade, conseguem implantar dentro do sistema a sua ditadura. Foi isso que a esquerda fez e é isso que vai acontecer a princípio. E as liberdades, como é que elas se conquistam? As liberdades, elas não se conquistam de dentro de gabinete, não parte, por mais que nós tenhamos um presidente com muita boa vontade, muita boa intenção, que ama o seu país, não parte de dentro de uma sala de gabinete de um presidente a liberdade. A liberdade parte da responsabilidade e da vontade do povo. É o povo, é o cidadão comum como eu, Paulo Vilar, você aí, eu, um eletricista, o outro lá, um pedreiro, um engenheiro, um médico, um agricultor. Vai de cada segmento da sociedade vai sentindo que está cada vez mais difícil viver num país, vai sentindo que a vida dele está sendo oprimida, que ele já não pode mais falar o que ele pensa, que ele já não pode mais ter os seus negócios do jeito que ele quer ter. Então ele vai sentindo o peso nas suas costas, né, e vai vendo que nem o direito a educar a sua família ele tem mais, e ele vai sentindo que a liberdade não existe mais, e que esse Estado não o representa, e que ele praticamente vive apenas para sustentar esse Estado. É a revolta do Shark lá dos farrapos, tá? Então isso é o que acontece com o povo quando ele consegue sentir, né, até mesmo sem saber explicar o que o sistema de governo está fazendo com ele, e até que chega uma hora que ele não aguenta mais e ele se revolta, ele dá um basta, e aí um pequeno grupo de pessoas vai ganhando corpo até que chega ao ponto de realmente enfrentamento do sistema. E quando o povo sente que não dá mais e vai para cima, quando ele vai sendo acuado, e ele chega a um ponto que não há mais saída, e a única saída que tem é ir para cima de quem o está oprimindo, aí o povo vai para o embate, vai para a guerra. E aí é que se conquista a liberdade, não dentro de uma sala de um gabinete, mesmo tendo um presidente a nosso favor, tá? Por isso que eu acho que a gente sai daqui e a gente não sai daqui com a vitória nessa batalha. Por isso que eu acho que a gente não sai com a vitória nessa batalha, tá? Porque o povo acreditou nessa operação Pedra no Sapato, que veio dentro dos acampamentos dizendo que nós tínhamos que ir embora porque nós somos uma pedra que impede o presidente Bolsonaro de agir, tá? Eu acho isso balela, tá? Eu quero ainda desenvolver melhor esse raciocínio, mas o nome que eu dou é a Operação Pedra no Sapato, a operação que a esquerda usou para vencer essa batalha. Tá, de infiltrações. Até vou falar em infiltração porque desde que eu cheguei aqui eu tô com uma infiltração no dente, não aguento de dor, tô tomando um monte de remédio. Mas gente, então é isso aí, gente. Não vamos baixar a cabeça, não vamos desanimar, nós vamos ter que achar novas formas de lutar. Nós precisamos parar de acreditar em xadrez 4D, em teorias conspiratórias. Agora não vai ter mais isso, porque o nosso presidente não vai estar no comando. Então agora talvez a luta seja um pouco mais
calcado na verdade e nas possibilidades realmente, né? Não vai ser fácil, mas a gente consegue fazer enfrentamento desse governo e a gente consegue derrubar esse governo a qualquer momento, tá? Que fique isso de mensagem para vocês. Não é porque o ladrão vai subir a rampa e vai fazer o teatro dele que ele não pode ser derrubado. E vamos pensar numa coisa, vai haver os infiltrados, os MBLs da vida e tantos outros oportunistas, tá? Que vão tomar conta do cenário, vão tentar tomar conta do cenário, tá, nesse momento. Vamos deixar, não estou pedindo aqui para deixar eles atuar, a gente tem que sempre jogar na cara deles o que eles são. Tá, sempre. Se eu tiver lado a lado com um cara do MBL na mesma luta que ele quer derrubar o Lula, eu quero fazer questão de deixar claro, cara, tu não quer o Lula, mas tu ajudou a botar ele ali. Tu ajudou e fingiu que fomos nós que colocamos. Tá, então esses caras são oportunistas, são canalhas, tá? Mas o sistema também tem gente que vai querer derrubar o Lula para deixar o Alckmin, sei lá o que, tá? Existe também todas essas teorias, mas o que eu sei para mim é que eu quero construir um país melhor, entendeu? E para isso a gente tem que saber avaliar a história, a gente tem que saber olhar para o nosso passado, enxergar os nossos erros, enxergar os nossos acertos, ver como é que as coisas se dão, tá? Ver como é que as coisas se dão, como é que as coisas acontecem. Tá, eu saio daqui triste, eu saio daqui chateado, mas eu não saio daqui derrotado, tá? Porque eu não sou uma pessoa que motivo e me desmotivo facilmente. Eu não vivo baseado, hoje eu estou motivado, eu vou fazer tal coisa, amanhã eu estou desmotivado, aos céus da vida, não quero fazer nada. Eu não vivo assim, eu vivo com os pés no chão, pensando dia após dia aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso melhorar e aquilo que eu posso contribuir para que a gente consiga realmente produzir um país melhor. Conscientização das pessoas, estou sempre falando pra gente, cara, tem que ler um pouco, sai um pouco desse YouTube, dessa internet, as pessoas acham que estão se formando em faculdade de TikTok, faculdade de Facebook, Instagram, Twitter, entendeu? Eles pensam 5 minutos sobre uma coisa e estão ali cheio da razão dizendo que sabem tudo. Tá? A teoria que mais agrada aos ouvidos deles, eles vão atrás e não se dão o trabalho de ficar realmente pensando de uma forma mais sensata sobre tudo que eles ouvem. Eles simplesmente escolhem um youtuber ou uma teoria para dizer, esse cara é o que eu confio, de cabo a rabo, e vou sempre atrás dele. Por exemplo, eu gosto de muita gente na internet. Eu acompanho muita gente, eu acompanho o Constantino, eu acompanho o Paulo Figueiredo, o Roberto Mota, Fiuza, sou fã, Augusto Nunes, tem muita gente que eu acompanho. Gente séria, gente madura, gente responsável, Alexandre Garcia, entendeu? Mas eu não digo amém para tudo que eles falam. Eu não acho que eles são o dono da verdade. Eu acho que cada um pode trazer uma contribuição. Às vezes eles dizem coisas que eu não concordo. Beleza, tranquilo, eu tenho uma outra forma de enxergar, mas nem por isso eu descarto eles, como eu vejo muita gente. Tem pessoas aqui que, se tu disser um ai contra o presidente Bolsonaro ou contra alguma coisa que eles não gostam, já diz, é fascista, não serve mais, enfim, é um baita no esquerdista. Sabe, isso é raso demais. É raso demais, a gente tem que ampliar um pouco mais a nossa forma de pensar. Tá? E parar de jogar pedra em todo mundo, tá? Se o cara tem 80% concorda comigo, é meu aliado, não é meu inimigo. O que está precisando é a gente saber no que a gente acredita e principalmente a gente está precisando começar a colocar conhecimento dentro de nós, conhecimento da história, conhecimento de tudo que já aconteceu até aqui, para começar a fazer uma análise um pouco mais madura e não tão sentimental e não tão baseada em crendices. Tá bom, gente? Desculpa, isso aqui é um desabafo, eu vou dar uma olhada, não sei se coloco ou não esse vídeo na internet, porque a meu objetivo é que eu não busco like, eu não busco compartilhamento, eu não fico buscando essas coisas, tá? Eu nem sei fazer isso aí, pode ver que meus vídeos são ruins, são péssimos, meu celular é de péssima qualidade. Eu estou mais registrando um sentimento meu para o futuro, para ver como eu pensava em 2022, daqui a 10 anos, e no que eu estava certo, no que eu estava errado, tá? Mas eu saio daqui com a sensação de que o ladrão vai subir a rampa, tá? E que nós vamos ter que achar agora uma outra forma de lutar, tá? Tem muita análise que a gente pode fazer ainda, né? Quem sabe no futuro a gente consiga se preparar melhor para fazer uma análise um pouco mais didática, para ficar mais fácil para vocês e não um desabafo como foi esse aqui, tá bom? Paulo Vilar, Brasília, dia 23 de dezembro de 2022. Não desanime, não desiste, tá? Existem muitas formas de lutar, o mundo não acaba, se torna mais difícil. E lembrei de uma outra coisa. Como diz um ditado, há males que vêm para bem. Quem sabe com o desastre que vem pela frente aí, a gente não consiga abrir os olhos de milhares, principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes, que consiga abrir os olhos deles para eles verem quem é o verdadeiro Lula. Porque muita gente hoje em dia defende um Lula que nem viu governar.
não sabe o que foi o governo dele, não tem uma análise real do que foi o mundo naquela época, entendeu? Não entende bolhufas nenhuma do que é economia. Quem sabe a gente agora consegue explicar o cenário para as pessoas e começar a ganhar um novo adepto aí, um novo patriota a cada dia. A cada bobagem que o Lula fizer, a gente consiga conquistar um novo patriota. Tá na hora de tirar a máscara desse corrupto, desse ladrão, que ela já caiu para muita gente, né? Somente os sem vergonhas oportunistas da mídia, que agora vão se fingir de que não sabiam nada, como estão fazendo aí os Persarida da vida. Tá? Mas quem sabe a gente aproveita esse momento que vai chegar, de tristeza, de luta, de batalha, para conquistar e conseguir de vez tirar essa imagem de que a esquerda se preocupa com o pobre. A esquerda é uma oportunista, a esquerda ela é um urubu que se alimenta de carniça. Ela nunca vai acabar com a pobreza, porque senão ela deixa de ter razão de existir. Ela vive da pobreza. Tá? Quem sabe a gente agora aproveita esse momento para mostrar isso para as pessoas humildes. Achar uma forma menos didática, uma forma mais didática, mas menos elitizada, intelectual, e mostrar para cada cidadão de comum, olha, é isso e isso, eu sabia que aconteceu por causa disso, porque ele vai acontecer muita coisa que a gente sabe que vai acontecer. E a gente pode mostrar isso para abrir os olhos agora de milhares de pessoas, tá, gente? Vamos continuar firme na luta, a gente vai ganhar essa guerra. A gente pode ter perdido essa batalha, mas a gente vai ganhar essa guerra. Essa é a sensação que eu saio, tá? Se eu estiver errado, tá? Eu quero estar muito feliz na minha vida. Pela primeira vez eu quero estar feliz em estar errado, tá? Então é isso que eu penso, tá bom, gente? Um abraço para vocês, Paulo Vilar, direto de Brasília. Eu ainda não decidi se eu vou embora ou se eu fico até o dia 1º, né? Eu não posso fazer bobagem, tá bom? Um abraço para todo mundo.